Ora bem, estamos ligados às várias redes mundiais. Portanto, muito boa tarde para todos. Acho que ainda posso dizer boa tarde onde estejamos, porque neste momento passa 1 minuto do meio-dia aqui na Califórnia obviamente que no arquipélago dos Açores ainda é tarde, porque com a mudança horária são 18h01. Portanto, no arquipélago dos Açores estamos com as 6 horas e 1 minuto. Obviamente que também no que concerne a Portugal continental também o mesmo, ou seja, em Portugal continental também são 7 horas, portanto, ou 19 horas, 7 horas da tarde. Muito boa tarde para todos, é com muito gosto que estamos na vossa companhia para continuarmos com o simpósio Filamentos de Herança Atlântica. O simpósio Filamentos de Herança Atlântica começou no ano de 1990, na cidade de Tolares, uma pequena cidade que é geminada com Angra e que neste ano está a celebrar 55 anos de geminação e, como me lembrou ainda numa conversa particular há dias o nosso convidado, é a geminação mais antiga de Portugal. E foi durante 12 anos um acontecimento literário entre 1990 e 2002, numa zona em que as pessoas diziam que não cabia ter um simpósio literário porque era uma zona de ordenhadores de vacas e gente ligada à agropecuária e, portanto, não era um lugar propício para livros e para se falar de música e das artes plásticas. Mas fizemos-lo e com muito sucesso durante 12 anos e graças ao apoio dessa mesma comunidade que eu sabia que iria estar connosco. E acontece que praticamente 19 anos mais tarde, eis a começarmos uma outra versão dos filamentos, agora ligados a uma universidade, à Universidade Estadual da Califórnia em Fresno, ligados, obviamente, como parte integrante do Instituto Português Além Fronteiras, o PBBI, e deste projeto que é novo no PBI, que se chama Azorian Diaspora Project, ou seja, o projeto da diáspora açoriana. Temos connosco uma pessoa que é subejamente conhecida nos Açores, em todas as ilhas, na diáspora, particularmente na costa leste, nos Estados Unidos e também em algumas zonas do Canadá. Trata-se do escritor e editor Liduíno Borba. Liduíno, muito boa tarde e bem-vindo virtualmente desde a Terceira para Tolar. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Antes de mais, salientar o que as tecnologias nos vão permitindo fazer. Não precisa chegar aos nossos avós, basta chegar aos nossos pais para que vissem isto e ficassem admirados, não é? É muito bom termos estes meios hoje à nossa disposição e podemos com eles fazer maravilhas. Além disso, cumprimentar todos os amigos, conhecidos e familiares que eventualmente estejam a ver e ouvir a nossa conversa. Ora bem, nós vamos estar aqui durante cerca de mais ou menos 45 a 50 minutos, depois para informação daqueles que nos seguem, o simpósio hoje tem 3 sessões, portanto à 1 hora da tarde, hora da Califórnia, vamos começar uma segunda sessão com o subejamente também conhecido e também em português, o Vítor Santos, que eu aqui chamo o Mister Terceira, porque ele é o homem que mais representa, digamos assim, a Ilha Terceira além ilha. É muito popular e muito conhecido na costa leste, mas é também conhecido e popular aqui na Califórnia pelo seu trabalho ligado à música e pelo seu trabalho ligado essencialmente ao carnaval, a tradição do carnaval da Ilha Terceira, que vamos falar com ele com detalhe. Mas, entretanto, o intuito da nossa conversa com o Liduíno é para falar precisamente sobre a sua editora, que no espaço, acho que de 12 anos, mas ele vai corrigir tudo isso, tem editado quase 100 livros, acho que são 98. É algo impressionante, uma editora numa pequena ilha no meio do Atlântico. Aliás, é impressionante a produção literária, a produção livreira no arquipélago dos Açores. Ainda há poucos dias, quando lançamos o Bruma Publications, o nosso amigo comum, meu e do Liduíno e de muitas pessoas aqui, que nos estão a ver e ouvir,
o professor doutor Onésimo Teotónio Almeida falava que era impressionante, que muitos americanos ficavam completamente abismados quando se fala que nos Açores ainda hoje existem 4 jornais diários, o que há muitas cidades com a mesma população de 200 mil habitantes que não conseguem ter ou um, mas portanto não é obviamente com a vivacidade que há nos Açores. Quando há editoras a publicarem, portanto como o caso do Lidvino e outras a publicarem praticamente todas as semanas sai um livro novo de alguém no arquipélago dos Açores e é impressionante. Lidwino, eu queria que os primeiros 5 a 6 minutos, depois vamos partilhar uns diapositivos que temos aqui, portanto, algumas imagens de alguns livros, não são os 98 porque eu fiz as contas, eu sou mau, sou péssimo em matemática, mas 1 minuto por cada livro daria 98 minutos e, portanto, com a nossa conversa daria 2 horas e tal. Mas eu escolhi alguns que portanto, a escolha é minha, não do Lidwino, se não gostarem da escolha, portanto, a culpa é minha, não do editor. Mas, Lidwino, como é que começou? Portanto, conta-nos assim em 4 ou 5 minutos, como é que começou esta aventura? Esta aventura começou toda pela escrita. Em 2004, em conversa com o meu amigo José Gaspar Lima, na altura presidente da Junta de Freguesia de São Mateus e atualmente vice-presidente da Câmara de Angra, falava com ele sobre a possibilidade de fazer uma história de São Mateus, qualquer coisa relacionada com São Mateus, que é a minha freguesia de nascimento que eu muito gosto e que tenho feito alguma coisa por ela, julgo eu, e que vou continuar a fazer. Eu colocava-lhe essa questão e ele dizia que já tinha falado com alguém para juntar algumas fotografias antigas que havia sobre São Mateus. E aí nasceu a ideia, eu coloquei-lhe a questão se a Junta de Freguesia estaria disposta a apoiar uma história de São Mateus em livro. Ele disse que sim, começou-se e foi uma experiência interessante. O que inicialmente se pensou que seria um livro, sei lá, de 100, 200 páginas, não faço ideia, foi crescendo e acabou em 753 páginas, com 600 e tal imagens, e ao fim de 4 anos de pesquisa era lançado em 2008. Na altura, a Blue Edições foi a editora que lançou o livro em parceria com a Junta de Freguesia de São Mateus e em conversa com o Mário Duarte, como é que isto funcionava, percebi que teria interesse em alguns livros que pretendia escrever, passar eu a editá-los, porque não ficaria dependente de ninguém. E daí nasceu a ideia de editar os livros que eu escrevia. Não foi propriamente a criação de uma editora para editar livros de toda a gente. Foi uma editora criada para editar os meus livros para não ter a dependência, como já referi. Comecei com o David Fagundes, Versos de uma Vida, em 2009. Foi o primeiro a ser editado pela editora. E daí em diante, vamos em 88 e não 98, 88 mais precisamente, e com mais 4 a caminho, já dá 92, também a diferença não é muito então grande. já estás perto dos 100, ok. É. Portanto, espero que até 2000, na próxima vez que conversarmos já seja perto dos 100 para eu estar correto. Portanto, desses 88 livros, portanto, 32 são de outras pessoas, de outros autores. Os restantes é que são de minha autoria ou coautoria, porque também tenho alguns em coautoria, com o Sr. José Fonseca de Sousa, um lisboeta que muito estima os Açores e que muito tem feito dos Açores, nomeadamente a nível da escrita sobre o improviso. Muito Depois, bem. Há aqui uma série de livros que era isso, provavelmente querias referir, sobre a diáspora. Há volta de 30 livros, 30 ou 30 e poucos, porque uns estão mesmo diretamente ligados à diáspora e outros, como a Família Contente, são em termos de exemplo, abrange uma série área geográfica em que engloba também as nossas comunidades, nomeadamente portanto, o Brasil e a América, onde há gente descendente da família Contente. Ora bem, depois o que eu selecionei aqui, portanto, para nós falarmos um pouco, para tu falares um pouco, aliás, são alguns livros, portanto, e não têm uma certa ordem cronológica, aqui vamos, portanto, de um tempo ao outro, vamos de um ano, depois voltamos podemos vir até 2016, 2017 e voltarmos a 2011 e 2012,
mas o que eu queria começar é, portanto, que falasses um pouco destes livros e destes que eu vou apresentar, e temos aqui vários, porque acho que é uma sequência, e para nós aqui na diáspora e aqueles que nos seguem também no Arquipélago dos Açores, algumas pessoas estão-nos a seguir no Arquipélago dos Açores, uma saudação para eles, tem a ver um pouco com, portanto, esta ligação, porque de uma forma ou de outra a tua editora tem uma forte ligação às comunidades, quer pelos livros da diáspora e temas da diáspora que tens publicado, quer pelos livros que são publicados mais com temas açorianos, terceirenses, propriamente dito, muitos deles ligados, portanto, a algumas das nossas tradições e da nossa cultura, mas que têm, portanto, influência da diáspora e têm uma ligação com a diáspora, porque as pessoas trouxeram algumas dessas tradições consigo, e como tu conheces muito bem, e as fazem de uma forma ou de outra em festejos e acontecimentos, quer na Califórnia, quer na Costa Leste, quer no Canadá. Portanto, há aqui um livro sobre uma família, que é esta família de São Mateus, e, portanto, este é um livro que envolve diáspora, porque também conta esta família não está circunscrita apenas a São Mateus, está dispersa um pouco por todo o mundo, não é? Portanto, é um livro quase universal, não é? É verdade. A família, como tem São Mateus da Calheta, vem no seguimento do livro da história de São Mateus. Ou seja, ao fazer a história de São Mateus, deparei-me com muita informação sobre esta importante família a viver em São Mateus. Esta família vem das 12 Ribeiras, ou seja, os dois casais, como a capa do livro mostra, o José e o António, dois irmãos contentes que nasceram e casaram nas 12 Ribeiras, vêm para São Mateus em 1912, e a partir destes dois casais temos, incluindo os cônjuges, mais de 400 descendentes. E esses 400 descendentes, o Luís também tem uma genealogia dessa família, inclui essa gente toda e mais alguns que são da mesma família, mas que não residem em São Mateus. Aliás, as raízes da família estão neste livro, tanto na parte genealógica, e é uma família que está dispersa aqui pela terceira, pelo continente português, pelo Brasil, nomeadamente Rio e São Paulo, e também pela costa leste dos Estados Unidos e na Califórnia principalmente. O nosso amigo Contente das leitarias da Califórnia é um dos familiares, portanto, o Joaquim Contente é um dos familiares desta família Contente, a viver na Califórnia. Partimos para o que está a meio, que é o touro, portanto, das célebres touradas à corda, e o touro, portanto, este bem das mulheres, e foi um livro que teve, corrijo-me se eu estou errado, mas eu sei que teve, porque vejo em várias famílias, nas casas das famílias, que teve muito sucesso, porque a tourada à corda faz parte, este último ano não, mas faz parte quase da idiosincrasia terceirense, e, portanto, como é que apareceu esta ideia? É um livro, portanto, com a história e também com muitas fotografias, não é? É verdade, é verdade. As fotografias, principalmente, são do Paulo Almeida, que está a viver na costa leste dos Estados Unidos, a quem quero mais uma vez publicamente agradecer por ter facultado as fotografias, e um trabalho extraordinário da parte dele, em colaboração com os pastores da ganaderia de Humberto Filipe. Ele andou na cabeça de touro, entre aspas, a tirar fotografias, e conseguiu as melhores fotografias. Uma das fotografias que está aqui no livro, julgo que é na contracapa, julgo que não é da capa, está num restaurante em Miami, onde os clientes iam, e provavelmente ainda vão, jantar, e aproveitam para tirar uma fotografia de recordação junto da fotografia do touro, o 64 Touro das Mulheres. E porquê o 64 Touro das Mulheres? O touro ficou batizado por Touro das Mulheres porque começou a trepar muito às paredes, aos muros, a saltar no sentido de pôr as patas em cima ou a cabeça, não propriamente saltar para dentro. E então chegou a tocar em algumas senhoras e ficou batizado pelo Touro das Mulheres, com o sentido talvez depreciativo de querer beijar as senhoras. E daí ter sido um título engraçado do Touro das Mulheres, e ter havido muita procura por todo o mundo, acompanhado de um vídeo, ou de um DVD neste caso, que
que tem a história em vídeo do Touro, incluindo a vida e a morte dele. Não estou a ouvir, não sei se me estás a ouvir. Estás a Porque ouvir? eu desliguei o meu som. Tá bom, tá bom. Agora Eu estava a dizer que o livro, portanto, que tenho aqui, e tenho por uma razão, há vários livros sobre, portanto, este mestre das cantigas, da cantoria, este homem sebejamente conhecido, mas, e vamos falar um pouco mais sobre ele, mas eu pus aqui porque esta foi uma edição da editora do Mário Duarte, da Blue, é portanto, verdade. e foi dos teus primeiros livros. É verdade, é verdade. Eu estava a tratar de fazer a história de São Mateus, como disse, que o Mário Duarte, a Boa Edições, aqui editou, e ele fez-me um desafio de fazer a biografia, ou, entre aspas, do João Ângelo, que já há alguns anos tinha intenção de fazer, mas nunca teve tempo. E foi um desafio para mim, eu falei com o João Ângelo, aceitou, fizemos, está aí, é o mestre das cantorias, é o homem que foi para aí 30, 40 vezes à Califórnia, num espaço, não sei agora, talvez 20 ou 20 tal anos, não sei de cor, e esta fotografia da capa é na América, é na Costa Leste, num desfile que ele participou nas grandes festas da Costa Leste, e então tinha um carro preparado para ele desfilar neste estilo, digamos que o Kennedy da terceira, como alguém já batizou, e o primeiro carro nunca conseguiu pegar, e o João Ângelo esperou e o carro não saía. Foram arranjar um segundo carro que é este, e o João Ângelo desfilou com este aparato todo que está aqui neste carro, com as bandeiras portuguesa e americana, e a meio do percurso o carro avariou e o João Ângelo fez o resto do percurso a pé. Mas é uma história da vida de João Ângelo, um homem que neste momento está acamado, está bem da sua cabeça, ainda de muito olhar, portanto, falar com ele um pouco, mas provavelmente já não irá cantar mais, Claro, porque claro. a doença e a idade a isso obrigam, está acamado, mas continua a falar como os mestres sabem falar. E ainda há poucos dias fez umas quadras, uns versos, umas estilhas que provavelmente serão quase das últimas a fazer, em homenagem ao Sr. Luís Nunes, o homem das cantorias na Califórnia, que costuma coordenar as cantorias, portanto, em Gacetim. E ele fazia 80 anos e o João Ângelo fez uns versos e enviou, portanto, para a família, que juntou versos de várias pessoas e várias fotografias e situações para oferecer, neste caso ao avô, que foi a neta, a Catarina, que preparou isso, para oferecer no dia 28 de fevereiro ao Luís Nunes, que fazia 80 anos. Pois, e essa é uma boa transição para este próximo que as pessoas já estão a ver, portanto, que são todos improvisadores, são da Califórnia. Portanto, eu escolhi estes três, portanto, mas sei que publicaste outros e não vamos aqui, portanto, falar obviamente de todos, mas queria apenas, portanto, houve ao longo destes anos uma preocupação tua em salvaguardar, portanto, este aspecto das cantorias ao desafio, esta rica tradição açoriana, porque elas existem em praticamente todas as ilhas, não é? Umas mais do que outras, e que as pessoas trouxeram para a Califórnia, que é uma arte que aqui está com algum perigo, por motivos da língua portuguesa, não é por motivos de não termos bons improvisadores, mas é que os antigos, obviamente, que vão ficando cansados, como o senhor João Ângelo, e novos, apesar de haver aqui um que já faleceu e faleceu muito novo, o Adelino, mas o José Ribeiro ainda ser um jovem, mas pouco a pouco, portanto, não há vozes novas porque não há pessoas imigração e, portanto, as primeiras, segundas gerações já não têm o conhecimento, mesmo que tenham
alguma veia poética, não tenho conhecimento da língua para fazerem. E, portanto, este foi um trabalho importante, Liduíno, ao longo de vários anos, de várias obras que agora estão registadas de pessoas, alguns como o Adelino que já faleceram, outros que ainda não, mas também estão a ficar com alguma idade e que provavelmente teriam ficado esquecidos. É verdade, aqui temos 3 livros de 3 grandes cantadores na Califórnia, todos eles com origem na Ilha Terceira. No caso do João Pinheiro, que vive no sul da Califórnia, o José Ribeiro, que vive em Modesto, e há aqui um subtítulo no livro dele, Modesto da Ribeirinha. Portanto, ele vive em Modesto e ele é natural da Ribeirinha da Ilha Terceira. Não é por acaso que o subtítulo apareceu. O João Pinheiro, o cantador dos Altares, ele é natural aqui dos Altares da Ilha Terceira. O Adelino Toledo, uma voz na diáspora, acho que reflete a verdade daquilo que ele é. Ele faleceu há pouco tempo e ainda tinha muito para nos dar, e ainda sinto aquele abraço de despedida que tivemos no hospital onde ele estava internado, na zona de São José, e na zona de São Francisco, ou perto da zona de São Francisco. Enfim, foi o último abraço. O seguinte foi já no cemitério onde ele está. Eu fui lá ver a sepultura dele, o lugar onde ele está. Da diáspora, portanto, desses três e outros que tens publicado, também tem havido na tua editora uma preocupação em registar, portanto, as biografias e algumas das cantigas, como os três que acabaste de falar, de vários cantadores que vivem no arquipélago dos Açores. Alguns, como o Célebre, para quem não conhece, para quem não sabe algo sobre a nossa, e temos pessoas a acompanhar-nos de várias costas e ligados, portanto, a várias universidades. Há no lado esquerdo o Charrua, que é talvez, portanto, que é o mais famoso de todos, eu não sei se é o mais famoso, mas um dos mais famosos, digamos assim, e um homem que tinha de facto uma veia poética muito interessante, escrevia muito bem também, para além do improviso, e no lado oposto, em cima, está, portanto, a famosa Turlu, como assim era conhecida, que, portanto, também mais tarde casaram, não é? E foi durante muitos anos uma das poucas mulheres na cantoria. Entre estes tens vários aqui, portanto podes não só falar destes, mas também dessa preocupação de registar os vários cantadores dos Açores, porque temos aqui alguns da Terceira, mas também tem, por exemplo, nesta fotografia, sei que tem registado outros de outras ilhas, tem aqui o Bruno Oliveira, que é de São Jorge. Há essa preocupação tua em registar estes acontecimentos. Achas que é algo que teve em perigo nos Açores, mas neste momento há uma renascença, não? Sim, esteve em perigo, não vamos entrar em pormenores, porque seria uma história um bocadinho longa, Claro. mas nos anos 80 recordo-me de festas tão importantes como a minha, como eu costumo dizer, a festa de Pantin, costumo dizer que é a minha festa, porque sou desta zona. Nos anos 80 deixou de ter cantorias, um dos lugares na Ilha Terceira onde houve famosas cantorias. Portanto, nos anos 80 as cantorias estiveram muito em baixo. Voltaram com esta geração nova, não vamos aqui alongar-nos muito, porque seria uma conversa talvez fastidiosa, mas para acrescentar, em relação ao Charrua, o Charrua foi o maior dos Açores. Mas há um homem em São Miguel que também não pode ser esquecido, que esteve ao nível de Charrua. Foi o João Plácido, o tio do conhecido José Plácido, que vive na Costa Leste. Esta justiça tem que se fazer, porque eu já fiz investigação e já publiquei um livro sobre os improvisadores de São Miguel, e ele está lá, e é perceptível a qualidade das suas rimas e tudo quanto lhe aconteceu. O João Plácido é o Charrua de São Miguel. O Charrua é da Terceira, eles chegaram a cantar em despique e os dois faziam subir a fasquia. Em relação aos outros, é gente conhecida aí da nossa praça também, e tem dado um contributo muito valioso às cantorias. Em relação a este quadro que está à minha frente, são 4 livros sobre improvisadores no geral, e aqui salientar que temos aqui, recolha nestes 4 livros, 508 improvisadores dos Açores. Sensivelmente parte
metade deles portanto, são falecidos, a outra metade está viva, e comecei por fazer, com a ajuda do José Fonseca de Sousa também, os empregadores da Ilha Terceira. Foi a continuação do trabalho de Henrique Borges Martins, que ainda antes de falecer, eu falei com ele e combinei em reeditar este livro. Ele tinha 95, se não estou em erro, empregadores no livro original. Este tem 209, se não estou em erro. Na mesma altura saiu os empregadores na diáspora, que são aqueles de várias ilhas, de vários lugares, e que estão pela nossa diáspora. E conta-se da Terceira, de São Miguel, do Pico, da Graciosa, de vários sítios. E para completar, foi os empregadores de São Miguel e os empregadores das outras ilhas. Ou seja, os empregadores de São Miguel também estão em número de mais de 200, e os das outras ilhas, não posso agora precisar, mas acho que são 60 ou 70, não estou bem certo agora também. Sei que no seu conjunto são 500, sendo assim, devem ser perto de 100, é isso. São 508 no seu conjunto os empregadores, portanto, biografados aqui, têm origem nas nossas ilhas, e alguns que estão na ilha. Antes de tu começares a fazer esta recolha, de facto, uma das poucas pessoas a trabalhar este campo tinha sido, de uma forma diferente, obviamente, mas tinha sido o poeta Borges Martins. O José Henrique foi, que eu conheça, a única pessoa que de facto dedicou uma grande parte de vários anos da sua vida a fazer investigação. É verdade, ele teve pelo menos 2 edições, qualquer uma delas alargada, uma primeira sobre os empregadores, uma segunda, e eu tenho esta que é a terceira, digamos assim, a continuação, com a autorização dele e com a inclusão de outras pessoas que, entretanto, apareceram ou, entretanto, se descobriram. E passamos, neste caso, são 207, que ali está, passamos de 95 para 207. Mas ele tem mais investigação nesta área. Ele tem um livro dedicado a 5 ou 6 ou 7 cantadores, os mais conhecidos naquela altura, a Terluz, a Rua, o Ferreirinho, o Fical, a gente dessa área, daquele grupo que se impôs naquela altura. Muito bem. E antes de passarmos, já temos outros quadros aqui, mas antes de passarmos a este quadro propriamente, presentemente, para além do teu trabalho ligado a esta coletânea de improvisadores, há mais alguém interessado na pesquisa dos improvisadores dos Açores? Ou isto está nas tuas mãos neste momento, praticamente, não é? No sentido de publicar, não sei. Sei que tem aparecido com muito entusiasmo e muito interesse um moço, o Bruno Botelho, de São Miguel, que tem procurado muita informação, muitas fotografias, muitas quadras, muitos versos sobre diversos cantadores. Não sei qual é a finalidade. Eu sei que neste momento o meu trabalho sobre os improvisadores não está a chegar ao fim, mas a maior parte está feito, embora haja sempre alguma biografia individual que se possa fazer, mas o último que saiu foi As Velhas, e também foram em número muito grande, 2.650. Que vamos falar no fim. Como qualquer bom baile, redondo, temos que acabar com as velhas, não é? Portanto, só dizer que, a nível do improviso, ainda tenho pelo menos 2 livros que gostaria de publicar com o José Fonseca de Sousa, que ele também tem feito alguma recolha nessa área, e é pena que não seja publicado, que é os Anais da Cantoria, ou seja, o que o nome diz, os Anais da Cantoria. Ao longo dos anos, o que mais importante se passou relacionado com a cantoria e com o improviso. E eu tenho, da minha parte, alguma recolha também ao longo de anos, que tem vindo a juntar, a chamar-se Segredos da Cantoria. E há alguns segredos da cantoria só se podem publicar também depois das pessoas falecerem, porque não quero aqui ofender ninguém, e outros casos não. Mas há histórias engraçadas por trás disto tudo, que isto é um mundo, como todo o mundo, tem sempre os seus segredos, os seus pormenores, e a cantoria também tem, e tem algumas histórias muito interessantes nessa área.
Ora bem, transitamos então agora para a diáspora, onde já tivemos também com cantadores, mas transitamos agora, portanto, para este tipo de livro que tu tens publicado e estes quatro que estão aqui não são os únicos, já há outros. Aliás, depois vamos passar para biografias da diáspora, portanto, tens tido contacto com algumas das nossas associações que, por um motivo de uma efeméride especial, digamos assim, querem publicar a sua história. Basicamente é esse o trabalho, não é? É verdade, e tem sido também muito estimulante para mim, porque eu desconhecia parte desta história, e então, depois do livro, do primeiro livro para a nossa diáspora, que foi o Avelino Toledo, seguiu-se também o Rei da Batata Doce, que provavelmente iremos falar, e depois apareceram as Irmandades, a Irmandade do Espírito Santo de Terló, que fazia 100 anos, e que quis passar a livro toda uma história e o guardar de imagens, de presidentes, de rainhas, uma história maravilhosa de 100 anos, que nasce ainda antes de uma cidade de se tornar autónoma, que é o caso do Terló, com a participação da nossa gente, uma participação muito forte, e aí está os 100 anos dessa Irmandade do Espírito Santo de Terló, gravado em livro, e que o futuro depois dirá se valeu a pena ou não, mas acho que sim, tem uma forma, é a única forma segura ainda hoje de guardar a informação é o livro. Depois tive os 100 anos de Gastim, em 2012 foi Terlop, 2013 sou Gastinho, foi também uma experiência interessantíssima. Gastinho é uma cidade e uma festa, uma irmandade, uma tradição com muito valor e com muita história para contar. E então foi o compilhar de toda a história. Eu estive 3 semanas na Califórnia, em casa do amigo João Pires, a digitalizar atas de 100 anos da Irmandade do Espírito Santo. E vim para a terceira ler esses 100 anos de atas, linha por linha, palavra por palavra, para compilhar esta bonita história dos 100 anos de Gastim, da festa do Espírito Santo de Gastim, de 1913 a 2013, porque Gastim tem 2 grandes festas. Tem a festa do Espírito Santo e tem a festa das mulheres, que neste momento vai em 80 e qualquer coisa anos, enquanto a do Espírito Santo já fez os 100 anos, em 2013. Não te ouço. E estás a ouvir agora. E depois, já. não, e depois a grande, como dizes, de facto, para se salvaguardar é livro, e as nossas irmandades aqui no estado da Califórnia, falo por estado da Califórnia porque conheço melhor, felizmente que muitas delas têm ainda alguns fundos, têm as suas casas pagas ou quase pagas e, portanto, seria bom que investissem de uma forma ou de outra em salvaguardarem, porque se não o fizerem acho que muito se irá perder, particularmente com as histórias que vão ficar e que não passam de geração para geração. Se me permite, ainda tenho aqui 2 capas também que estamos a visualizar, Uhum. uma o Açoriano Sport Clube e outra dos Focados Amadores de Terol. Começamos pelos Focados Amadores de Terol, que foi antes do Açoriano Sport Clube, fez 40 anos e foi também um compilhar de uma história maravilhosa do que a nossa comunidade é capaz de fazer em prol da tauromaquia. Aliás, já há grandes movimentos na Califórnia que ficaram para a história, nomeadamente as associações mutualistas, as leitarias, a indústria agropecuária, e essa é imensa, é a maior de todas. A tauromaquia tem também um peso muito grande na nossa comunidade, as associações, as irmandades, como já falamos, e o futebol, que foi uma agradável surpresa para mim com este Açoriano Sport Clube, esta publicação deste livro, que era para ser lançado em 2020, no ano da pandemia, e a pandemia comeu o lançamento, não comeu o livro, está aí, está pronto, está feito, está só a aguardar a oportunidade para que se faça o lançamento. Mas foi mais uma agradável surpresa este movimento do futebol
na Califórnia que envolve imensa gente, principalmente a partir dos anos 60, 70, com a chegada do pessoal do pós-Capelinhos, do pós-São Jorge e um pouco também, já na Ilha Terceira também, até os anos 70 também houve muita imigração da Terceira. E este livro é os 50 anos do Açoriano Sport Clube, que está ligado à Casa dos Açores Rio Mar, com uma história maravilhosa e que envolveu muita gente. Assim como um outro que eventualmente iremos falar mais à frente, mas que está a ser planeado, que é do amigo Miguel Canticastro, que tem também uma história da rádio, ajuda a parte da história da rádio, que ela é muito grande, mas é também mais um movimento da nossa diáspora, da nossa imigração, dos nossos conterrâneos, que puseram de pé uma grande organização, um grande movimento que foi a rádio e que tu mais que ninguém, amigo Diniz Borges, conhece em pormenor o que se passou com a rádio da Califórnia. Pois, essa daria outra conversa, não é? Mas na realidade há um aspecto antes de falares um pouco destas biografias, porque aqui já são, portanto, biografias de várias personalidades ligadas à nossa comunidade e são apenas já um exemplo de outras também que tens publicado aqui e em outras partes dos Estados Unidos da América, mas quando falaste é bom relembrar àqueles que nos acompanham a questão da tauromaquia na Califórnia, portanto também daria uma sessão, os ins and outs, como se diz em inglês, portanto, da tauromaquia, as coisas que se faz para as ter, portanto, num estado em que é muito progressista e que não olha muito bem a este tipo de acontecimento, mas ela só aconteceu graças àquilo que tu acabaste de dizer, que é de facto a agropecuária. Portanto, se há ganadeiros na Califórnia é porque eles tinham explorações agrícolas e de sucesso e depois permitia-lhes com algum poder económico, porque ninguém fazia dinheiro e nem faz nos touros e por conseguinte eram as explorações agrícolas, era portanto as leitarias e o seu trabalho e a sua visão no campo da agropecuária que lhes permitia depois montar uma ganadaria e ter, portanto, touros em pastagens que eram usadas praticamente para isso e, portanto, foi graças à agropecuária, porque se a gente olhar às zonas onde não há agropecuária, não há touros, não é? Não há a criação de gado, pode haver alguma tourada, mas os touros têm que vir da nossa presença no Vale de São Joaquim. Mas olhemos agora para isto, para estes aqui, tu, como tinhas já referido, começaste, portanto, com o Rei da Batata Doce, nosso amigo, o Comendador Manuel Eduardo Vieira, e depois lançaste a outras personalidades da nossa comunidade que estão aqui e sei que há outros também. É verdade, o Rei da Batata Doce foi a primeira biografia em 2011, 12, agora não estou bem certo, à volta disso, foi depois do Adelino Coelho, e eu fui à Califórnia e tratar. Uma das coisas que fui tratar foi o livro do Adelino, e o Adelino levou-me à fábrica, aos terrenos da batata doce. E em conversa com o Comendador Manuel Eduardo Vieira, propus-lhe fazer a biografia dele, dentro do que houvesse disponível, ele aceitou, e aqui está. Acho que é uma justa homenagem a um dos maiores dirigentes da nossa comunidade. Eu não disse o maior, eu disse um dos maiores dirigentes, presidentes, gente que tem ajudado da melhor maneira na nossa comunidade. Há alguns que se destacaram por isso e ele é um deles que tem ajudado em várias áreas. Depois, houve outro livro também, do João Pires, que é uma experiência de uma leitaria em Gastinho e de sucesso, e de uma vida também de amargura para chegar a este ponto. E seguiram-se outros, como o Manuel da Loca. Há bocado falavas que ninguém tem ganhado dinheiro com touros na Califórnia. Em regra, é verdade. O Manuel da Loca é uma exceção num certo sentido. Não propriamente ganhar dinheiro com os touros em si, mas com o negócio dos touros. Ele foi comprando e vendendo propriedades de onde tinha os touros e acabou por ficar com um pé de meia muito razoável. Aliás, isso está transmitido no livro dele, não é segredo. O Manuel da Loca
foi comprando e vendendo terrenos por onde passavam os touros, não foi ganhando muito dinheiro com os touros, mas foi vendendo as propriedades e correu bem. Das propriedades, algumas delas ele ganhou também algum dinheiro com o tratar das ervas, portanto, para os gados, e a última propriedade que vendeu transformou-a em apartamentos que tem aí na zona de Pelar ou à volta disso. Ele vive em Pelar neste momento, ele é dos Altares, aqui da Terceira. Ele vive em Pelar e tem um rendimento de mais de 100 apartamentos alugados mensalmente. E uma coisa que hoje em dia esses apartamentos já estão avaliados por cima de $1 milhão, ou coisa do género, ou mais do que isso ainda. $1 milhão foi o terreno que ele vendeu. Portanto, eu já estou aqui talvez até a falar em números por baixo. Mas claro, foi um dos casos em que os touros deixaram um bom pé de meia, que é disso que ele hoje vive e continua a vir cá de Terceira para o Pó, principalmente para Sacovão. De seguida, fiz também outros, como Vacas, Touros e Esquadros, do nosso amigo António Nunes de Mercedes, que também tem aqui uma paixão pelos esquadros, uma coleção de mais de 2.000 esquadros. É a segunda maior do mundo que se conhece, a maior está no Alentejo, em Alcáçovas, e para além disso continua a criar touros para vender a outros ganadeiros. Deixou de ser ele a corrê-los por seu nome, mas vende-os antes, uma questão que ele entende que é melhor assim. Outra capa que está aqui a aparecer, o Marco Teixeira, é um bandeirante na Califórnia, um homem daqui da Terceira, que foi para a Califórnia e que deu cartas, entre aspas, a me bandeirar nas praças da Califórnia. É muito estimado entre o pessoal do seu meio, toda a gente tem uma estima por ele por ser muito correto nas suas formas de tratar. E outros livros, há um Hélio Leal, que foi também iniciado no Canadá, que é um homem também que fez um trabalho muito com a tauromaquia no Canadá. No Canadá, a situação das associações de defesa dos animais ainda é pior, entre aspas, é uma questão de conceito, não é? Claro. Mais exigente do que na Califórnia, mas enfim, a nossa comunidade consegue contornar estas coisas e aqui no caso da Califórnia deixar uma palavra também ao Monsenhor Valdemir Fagundes, de quem eu também estou a tratar em um outro livro com o Padre João Brito, que são clérigos aqui desta zona, em que ele é um dos 20 clérigos desse livro, e esse homem fez muito pela tauromaquia na Califórnia, incluindo a alteração de uma lei, julgo eu, que não estou a mentir, a nível da Assembleia da Califórnia. Aliás, foi ele o impulsionador desse movimento da tauromaquia na Califórnia a partir dos anos 70. Não haja dúvida, estas biografias, portanto, obviamente falam das pessoas, falam dos seus sucessos, das suas tribulações, das suas inquietações. Eu conheço-as todas, já as li, acho que não li a de Mário Teixeira, porque ainda não a tenho, mas hei de tê-la um dia destes, espero eu, mas as outras tenho-as, e tive o prazer de apresentar o livro do Sr. Manuel da Loca, como é conhecido, aqui, e fiquei impressionadíssimo com a abertura dele em muitas coisas, inclusive a parte que conta que é deliciosa, que tu contas deliciosamente, que é a questão de ter vindo para aqui clandestinamente e ter, portanto, casado e de imigração andar à procura dele, que é uma coisa que não é muito popular dizer nos dias de hoje, mas ele não teve essa preocupação, ele teve essa coragem de se assumir que foi quem era e fez o que fez, portanto, em todo o processo para chegar ao patamar, como tu dizes, onde chegou, não é? Portanto, essas biografias são essencialmente também, são biografias individuais, mas são a história da comunidade, uma das histórias da comunidade. Faz-se com gente destas, obviamente. É verdade, esta gente, é impressionante o que a gente começa a entrar na vida desta gente, e a maior parte desta gente começou de baixo, teve problemas aos todos. O Manuel Eduardo estava no Brasil num emprego de escritório, como se costuma dizer, e veio para a Califórnia para cima de um trator nas planícies da Califórnia que não tem fim, de verão, com 30, 40 graus centígrados, em cima de um trator, apanhar terra por todos os lados.
e ele diz que foi os piores 4 anos e meio da sua vida. Mas pronto, venceu, ultrapassou isso. O João Pires também teve uma altura na sua vida em que se colocou a questão de continuar ou não com as vacas, e ele colocou isso um dia à esposa, estava em casa, e ela disse: "Oh homem, não foi, tu não sonhaste toda a vida ter uma leitaria, ter as tuas próprias vacas?" Está, pois é, isto está complicado. "Oh homem, deixa andar." Deixa andar, e deixaram andar. E o João Pires hoje é um grande empresário de laticínios em Gastino. Eu, quando fiz este livro, ele estava a ordenhar perto de 3.000 vacas, já ordenha mais de 3.000, mas tinha cerca de 6 ou 7 mil cabeças, hoje já tem perto de 10.000. Portanto, continua a evoluir no bom sentido. O Manuel da Exato. Loca também teve um problema com o tribunal para fazer chegar todos à Califórnia, para satisfazer uma paixão açoriana. E foi ao tribunal responder, e quando o juiz lhe disse que ele podia apanhar 20 anos, ele olhou para o juiz e as lágrimas correram para a cara abaixo. Porque ele diz: "Eu tenho 4 filhos, eu tenho uma mulher, como é que vai ser?" E a coisa depois acabou por correr bem, ele acabou por pagar uma multa, mas foi um peso grande na vida dele, porque ele esteve confinado, ele só podia sair do seu condado com a autorização do juiz, e de vez em quando tinha a fiscalização em casa. Chegavam, como ele dizia, chegavam à minha porta e metiam a mão e entravam, nem sequer batiam. E eu tive sujeito a isso tudo. Mas, enfim, portanto, para manter as nossas tradições, as nossas paixões, e os outros biografados todos têm um pouco desta história, Pois, destes e sofrimentos. e o que é importante, e o que é importante é eles terem, portanto, a abertura para partilharem essas experiências menos boas e não só as coisas muito bonitas da sua vida. Mas o nosso tempo está mesmo a terminar, nós temos 4 minutos e meio, mas vamos olhar aqui para, portanto, rapidamente, Augusto Gomes é uma pessoa subejamente conhecida nos Açores, na Ilha Terceira em particular, já publicou todos estes livros em vida, e tu agora estás num projeto de, portanto, publicar novas edições da obra completa dele, não é? É Praticamente. verdade, é verdade. O Augusto Gomes, nos anos que publicou, que escreveu e publicou, agora não posso precisar, mas foi à volta de 20 anos, ou 20 e tal anos, no seu conjunto, julgo perto de 25. Ele foi o autor que mais publicou e mais vendeu nos Açores nesse período de tempo. Não conheço nenhum outro autor, mas é mesmo assim, não conheço nenhum outro autor que neste espaço de 20 anos, 20 e poucos, agora não posso precisar, e que tenha editado tantos livros e vendido tantos livros. No seu conjunto, nesses anos, que foram entre 30 e 40 mil exemplares. Acho que não chega aos 40 mil, mas são aí 30 e tal mil exemplares. Tem livros como Os Filhosos da Rua, que eu fiz a quinta edição, primeira, segunda, terceira, quarta, eu fiz a quinta. A Cozinha Tradicional da Ilha Terceira também tem 5 edições. A Alma da Nossa Gente, que aqui também está representada, eu fiz a segunda edição. O Perdoa pelo Amor de Deus também a segunda edição. E a Germinação da Angra Eva também, que é um livro que pouca gente conhece, mas que tem uma história maravilhosa tanto da nossa culinária, e também está em segunda edição. Há uma cozinha tradicional da Ilha Terceira que eu editei, do Augusto Gomes, que é a compilação de 4 livros de cozinha: a Cozinha de Santa Maria, a Cozinha de São Miguel, a Cozinha da Terceira e o Peixe na Cozinha Açoriana. Foi a compilação desses 4 livros, até porque há algumas das receitas que se repetiam em algum livro, nomeadamente os de peixe, e, portanto, foi a compilação, e que a minha mulher me ajudou muito nisso, a escolher as receitas que as senhoras é que sabem muito mais. As senhoras, nem todas, Nem todas, nem todas. mas também há bons portugueses, mas ela ajudou-me nisso e fez uma compilação extraordinária, e está aí um livro, digamos que reeditando as obras de cozinha do Augusto Gomes, compilou-se numa única cozinha tradicional açoriana. E só em relação ao Augusto Gomes, que quero só dizer que estou a planear, não, vai-se começar a fazer a biografia dele, que será Augusto Gomes, o Homem e a Ilha.
Ora bem, e muito rapidamente estes dois aqui, portanto, os três bispos, foste buscar, portanto, um da Califórnia, não é? Fala-nos em 30 segundos para cada um dos bispos, mas dá-nos a visão de quem são estes três homens da Igreja. Olha, o José Limpo Tencourt foi durante cerca de 20 anos o homem da diplomacia do Vaticano, ou seja, todos os Exato. presidentes que foram recebidos pelo Papa passaram pelas mãos, no bom sentido. O Marion Cota é o bispo aí de Stockton, da Califórnia, tem ascendência aqui nas Cinco Ribeiras, Santa Bárbara. O Dom José Esteban Lopes está no Texas, com quem eu estive também, aliás, eu fui com os três para que este trabalho saísse. Ele está no Texas, é bispo de um chamado Ordinariato da Cátedra de São Pedro, onde estão todos os ex-anglicanos que resolveram se juntar à Igreja Católica e deixar de estarem sozinhos. São três vidas interessantíssimas de trabalho, de vivências, de coisas extraordinárias desta vida. Em relação ao outro livro que aqui está, Angra na visão de Winchelton, não é meu, eu aqui citei, é de Humberto Borba, é o estudo da carta de Winchelton sobre Angra. Eu acho que resumia assim, durante muitos anos, mesmo os historiadores, mesmo alguns historiadores, precisando melhor, fizeram-nos crer que esta carta de Angra era feita por um maluco que se pôs em cima de Monte Brasil a fazer um rabisco sobre Angra. E não é. Esta carta de Winchelton de Angra traduz a verdade do centro de Angra ainda nos dias de hoje. Portanto, é uma verdade certinha, mais que certinha, de Angra dos Reis. E as velhas? Bem, não, eu queria voltar aqui, portanto, vamos voltar a falar muito rapidamente da coleção que estás a fazer do Valdemar Mota, portanto, que é um homem que contribuiu muito para a imprensa nos Açores, para a pesquisa na Ilha Terceira e que estás, portanto, neste momento a trabalhar a reunir, portanto, ou já reuniste, já publicaste, acho eu? Está reunido, está publicado, são 3 volumes, 3.098 páginas, as obras completas de Valdemar Mota. São 49 livros, 15 palestras ou conferências e 604 artigos de jornal, compilhados nestas obras. É uma vida de mais de 60 anos de escrita de Valdemar Mota, que é vivo, tem 87 anos, está um bocado por casa, já não sai muito, mas ainda está lúcido, já não mantém uma conversa tão grande como mantinha até aqui, mas ainda conhece as pessoas, ainda fala com as pessoas. Acho que foi de justiça editar esta obra, que é uma obra que abrange vários temas dos Açores e que era bom que ficasse publicada, ou ficasse junto. Portanto, também através da tua editora tens publicado, obviamente, como se falou, trabalhos, aliás, falaste, portanto, da carta do próprio Winchelton, e este aqui, portanto, aqui 2 livros, um de crónicas do nosso amigo João Bendito, portanto, histórias, aliás, sobre a Ilha Graciosa, e este, portanto, um percurso em versos da Ana Paula Borges, portanto, um trabalho também que fazes com vários outros escritores. É verdade. As pessoas contactam, que têm ideia de editar um livro, arranjamos uma forma de o fazer e pronto, eles estão aí, como disse, são 30 e tal obras, 32 obras de outros autores, inclui estas duas, um percurso em verso da Ana Paula Bosco, uma senhora aqui da Ilha da freguesia das Fontinhas da Ilha Terceira, com versos da sua vida. Ela viveu uns anos em Angola, depois veio para cá, foi professora, está reformada. Então, é um livro interessante. E o João Bendito é sobre a Graciosa e as suas vivências de infância na Graciosa, de onde parte da sua família é originária, principalmente do lado da mãe Sastonha. E ele ia muito para a Graciosa e passou isso livre e muito bem, tem tido uma boa procura. E, portanto, vamos terminar a nossa conversa dedicada, portanto, à editora de Liduíno Borba, ao seu trabalho como escritor, como editor, com um dos últimos livros, portanto, que são As Velhas de Terceira,
portanto, que aliás houve uma versão antiga de Velhas da Terceira, que acho o nosso amigo Borges Martins também tinha publicado É algo verdade, sobre Velhas é da verdade. Terceira, também há uns fortes anos atrás, numa edição do Mário Duarte, da Blue. É verdade. E, portanto, como é que surgiu esta ideia? Aqueles que estão a seguir podem ver que não é brincadeira nenhuma, são quase 3.000 velhas, portanto é muita velha, e os cantadores autores são 133, e para aqueles que não são da Ilha Terceira, explica em 30 segundos o que uma velha, se faz favor. Olha, uma velha é composta por dois terceiros e uma quadra, é sempre uma décima de Maldizer, das cantigas de Maldizer, e que têm sido muito apreciadas, portanto, pela nossa gente. Nos últimos anos tem tido uma divulgação muito maior, há cantadores em todas as ilhas. Posso só acrescentar que em 2008, assim é que foi, quando eu publiquei o livro do João Ângelo, quando foi lançado, o Zé foi convidado para ir à América, mas o João Ângelo cantar velhas à Costa Leste, e o João Ângelo não pôde ir por razões pessoais. A outra pessoa que havia a cantar velhas era o Mota, também não pôde ir por razões pessoais, e o José Fernando das Fontinhas, o que é tesoureiro da Câmara Municipal da Praia, dispôs-se a ir cantar velhas com o Eliseu à Costa Leste, e fez muito bem, e tudo correu bem, mas para dizer que nessa altura não havia ninguém mais para cantar velhas. Estamos em 2008. Em 2020 temos cantadores de todas as ilhas, da Ilha Terceira, de São Jorge, de São Miguel, do Pico, de várias na América, estão também muito divulgadas, e muito bem que seja assim. Eu gostava só de deixar aqui uma palavra de agradecimento a este livro, à imagem da capa deste livro, que é do Manuel Félix Filho. E acho que ele foi muito, muito, muito original, que é uma pessoa que está a cantar velhas em palco, e que as velhas entram com peniques, pás e tudo, e bengalas para lhe aquecer a mala. É uma boa figura para a capa deste livro, e que acho que ilustra bem o conteúdo tanto do livro. Não haja dúvida, e portanto, e também há aqui gente que não canta velhas, portanto, como o meu nome está ali, eu não canto velhas. Foi uma brincadeira que eu fiz para um grupo de alunos que tínhamos aqui em Tolar, que tinham um grupo de cantares populares, e que me pediram umas velhas, e eu sempre gostei desse tipo de velhas, então utilizei, e o Lidwin teve a amabilidade de publicar e incluir nestes outros que são grandes nomes das velhas. Portanto, estas velhas que tinham a ver um bocadinho com usar, portanto, são ligadas à escola, não é? São ligadas são coisas que acontecem ou que poderiam acontecer numa sala de aula e à comunidade de Tolar, e envolvem vocábulos que nós chamamos luso-americanos ou porto-inglês, não é? E, aliás, se pudesse explicar, também há aqui, acho que estão reunidas aqui, velhas em inglês, É isso portanto, que eu escritas em gostava, inglês. Yeah. que eu gostava para finalizar. São da autoria da Emily e ajuda-me o nome, O Alcides Machado. Alcides Machado, estava-me a passar, uma branca, e eles os dois cantaram velhas em português em vários sítios, e pronto, e teve a aceitação que teve, mas nos ambientes de gente, dos filhos dos nossos imigrantes, gente que fala a língua inglesa e que não domina bem a língua portuguesa, as velhas passavam assim ao lado e ninguém dava muita atenção. Eles resolveram fazer velhas em inglês. E um dia cantaram para um grupo de filhos de imigrantes que só sabem inglês, e o resultado foi extraordinário. Essa gente, como eles dizem, rolaram-se no chão a rir. Portanto, era sinal que estavam a perceber o que é que se estava a dizer. E daí, como tu dizes muito bem, daqui para a frente vamos ter de conviver com as duas línguas em muitas coisas, em muitos casos, e as velhas têm uma prova delas. Quem sabe se amanhã ou depois não vamos ter algum improviso com o inglês por meio. O Eliseu faz isso às vezes na brincadeira, com uma palavra ou outra de inglês misturado, outros cantadores também já o fizeram, mas às tantas ainda vamos ter mais um inglês mais alargado a nível do improviso.
Sim, eu penso que sim, e o Carnaval da Ilha Terceira na Califórnia, se não tivermos imigração nova dos Açores ou de qualquer outra parte de Portugal, se não tivermos imigração nova de gente que fala português, independentemente de onde venham. Portanto, se não tivermos imigração nova, pelo menos nos próximos, já diria, 12, 15 anos, ou transforma-se em bilingue, ou transforma-se em espetáculo em inglês, ou então terá também os seus dias contados, porque esta é a realidade das coisas e nós não podemos fugir a ela. E ainda bem que a Emily já tem gravado, ela tem aliás muitas canções gravadas em inglês sobre temas portugueses, o Alcides começa a fazer, o Chico Ávila também já o faz. E, portanto, eu penso que era bom que começássemos a pensar e tentássemos salvaguardar, porque o que mais me aflige como açoriano na Califórnia, açoriano bem terceirense, é, na realidade, esta tradição do Carnaval, que vamos falar com o nosso amigo Vítor Santos, que ela morra, porque já ninguém ou pouca gente conhecerá a língua portuguesa suficiente para ir, portanto, presenciar, assistir e até mesmo para representar, porque se as pessoas não percebem bem a língua, nunca poderão representar uma peça que tenha algum humor ou em drama com portanto, a presença que o fariam na língua que percebem, porque ainda o outro dia um elemento do Carnaval do Norte da Califórnia dizia-me que, portanto, que tinham que explicar portanto, a alguns dos moços, não é? Que já tinham sido os avós que emigraram e, portanto, percebe-se, alguns dos moços que têm talento para o Carnaval, que gostam do Carnaval, mas tinha que explicar o que era, portanto, a rábula, a parte, portanto, cómica, porque é que toda a gente estava a rir e eles não achavam piada nenhuma aquilo, porque não tinham conhecimento suficiente da língua portuguesa para perceber a ironia e o sarcasmo e a sátira que estava toda ela naquela presença do Carnaval, não é? E tu sabes isso muitíssimo bem. Ok. Hoje, olha, Ora os bem, meus colegas acho que uma ainda parte acho, também são acho que ainda há bilíngues. mais um livro para falar. Portanto, Ok. muito rapidamente fala deste, se faz favor. Olha, a Ilha Terceira Urban Sketchers foi uma proposta que eu recebi deste grupo, desta gente, de editar este livro. E foi uma agradável surpresa porque caiu muito bem, toda a gente tem gostado do livro. É uma compilação de imagens da Ilha Terceira, mas feitas a lápis, feitas a tinta da China, feitas a qualquer coisa que, por exemplo, o nosso amigo Emanuel Félix faz, pronto, além dos outros. Mas são, acho que há volta de 30 autores que compõem as imagens deste livro. E tenho tido procura por todo o mundo porque é um livro de recordações da Ilha Terceira ao fim e ao cabo e foi uma boa aposta até aqui e é quase um cartão de visita para muita gente. Muito bem, ora, Liduíno, antes de terminarmos, portanto, eu queria, portanto, primeiro e acima de tudo, obviamente, agradecer o espaço que nos dedicaste, dar-te os parabéns porque errei em 10, mas pronto, em vez de 98 são 88, já é, portanto, obra em uma dúzia de anos, não foi? Basicamente? Uma dúzia de anos. Portanto, e antes de terminarmos, falar só um pouco a nível de futuro. Portanto, tens o livro sobre o Miguel Canticastro, que é o homem que tem o programa de rádio mais antigo que nós saibamos, em continuidade nos Estados Unidos da América, no Canadá, portanto, no continente norte-americano, que portanto diz-nos um pouco, fala-nos um pouco sobre este projeto e se tens mais um ou dois em andamento neste momento para darmos então conclusão a este espaço. Tenho, entre outras coisas que vão aparecendo sempre e que há algumas coisas que há aí que o tempo depois dirá, tenho 4 livros mais ou menos em carteira, digamos assim. De Clérigos Rocha de Borba é um livro com 20 biografias de clérigos da zona de Santa Bárbara das Ribeiras que partem de uma família. Entre elas o Árvore Fonseca, que está em Livingston, é parte aí de Livingston. O Monsenhor Valdemir Fagundes é um dos biografados também. Portanto, parte de uma família de 1766, o subdiácono José Lourenço da Rocha, de quem há um livro editado
pelo Sr. Dr. Francisco Valadão, aqui há uns anos, e a partir daí dessa família existem 20 clérigos. Esta zona da Ilha Terceira, Santa Bárbara, 12 Ribeiras, 5 Ribeiras, tem uma série de clérigos ao longo dos anos. Aqui estão 20, mas provavelmente existiriam outros 20 ou outros 40, não sei bem. Depois, outro livro, como falaste, é o Miguel Canticás, que é uma biografia dele e que inclui um resumo da história da rádio na Califórnia. Também te agradeço a tua parte deste capítulo. Outro livro que está entre mãos é sobre o Armazém Seferino, 150 anos, uma família que também tem ligações aí à Califórnia. Aliás, há um dos Seferinos que foi para a Califórnia e que deixou aí uma comunidade que não está bem ligada com estes Seferinos de cá e que os Zeferinos na Califórnia passaram para Safreno. Eu já tenho uma investigação feita sobre essa família, há vários elementos dessa família que provavelmente irão ser incluídos no livro. Se alguém também souber mais sobre esta história dos Safrenos da Califórnia, me faça chegar, eu agradeço. Outro livro, o quarto, é o Lusitânia, o nosso Lusitânia, que também é estimado pelas nossas comunidades, pelo menos quem é dos Verdes, 100 anos do Lusitânia que serão feitos no ano de 2022. Portanto, vou fazer também essa história, mais uma coletividade com mais 100 anos. E outras coisas vão surgindo e vai saber. Muito bem. Ora, Liduíno, já temos aqui em linha o nosso amigo, portanto, o Mr. Terceira in America, como eu lhe chamo, o Vítor Santos, que tu conheces muito bem. Entretanto, eu vou, portanto, desligar-te. Podes continuar a ver se quiseres. Portanto, vou continuar a ver. Sim, podes. Se me permites, só gostava de acrescentar que também é um dos grandes dirigentes da nossa comunidade. É sim, senhor, e por isso que está aqui. Portanto, Liduíno, muito obrigado. Eu vou-te colocar fora de câmara, mas podes continuar a ver se quiseres, ou podes desligar quando quiseres, mas, portanto, vamos dar aqui espaço ao nosso amigo, portanto, Vítor Santos, e mais uma vez, Liduíno, muito obrigado por estares aqui, muito obrigado pelo tempo que nos dispensaste, bem-aja pelo teu trabalho. Ainda há pouco o presidente da Associação de Imigrantes dos Açores, o jovem Dr. Rui Faria, que está a acompanhar, disse, e eu vou ler exatamente o que ele disse para não fazer, uma verdadeira explosão de partilha que faz deste homem quase um sinónimo da própria história. Portanto, acho que o Rui Faria disse o melhor do que ninguém, e eu, portanto, agradeço-te e mais uma vez muito obrigado pela tua presença e então até breve. Se ficares desligado por alguma razão ou outra, podes só ligar de novo e entras para ouvir a conversa. E entras para ouvir a conversa. Ok, muito obrigado. Um abraço, obrigado. Obrigado eu, muito obrigado. Okay. E, portanto, vamos então a dar aqui as boas-vindas. Agradeço àqueles que continuam connosco, outros irão ficar. Estamos também em ligação, mais uma vez, com o Facebook. Temos em ligação desde a costa leste dos Estados Unidos da América, de East Providence, uma pessoa que não precisa apresentação, mas ele fará a sua própria apresentação, como todos os nossos convidados. Trata-se de Vítor Santos, e eu digo com muito orgulho que é de facto Mr. Terceira in America, porque ele não é talvez, é o terceirense mais conhecido fora da Terceira. Portanto, nos Estados Unidos da América e do Canadá, é um homem da música, é um homem das artes, é um homem da poesia, e para mim toda ela é poesia, independentemente seja popular ou não popular, é poesia. É o homem, portanto, do teatro. É pena não ter ido, mas nunca é tarde, é pena não ter ido por uma carreira teatral nos Estados Unidos, porque estaria hoje com toda a certeza na Broadway, porque tem muito jeito, tem talento, tem presença em palco, como dizia meu pai, que já faleceu há 19 anos, mas que o viu várias vezes aqui na Califórnia quando o Vítor era jovem, e ele sempre me dizia, este rapaz da Terra Chã tem presença no palco. E, portanto, bem-vindo, é um prazer ter-te aqui, Vítor. Vamos tratar por tu, porque nós conhecemos bem, e para aqueles que não te conhecem, fala um pouco da tua história, da tua presença. Vieste muito novo da Ilha Terceira, mas ainda continuas muito ligado à cultura portuguesa, terceirense, açoriana. Sim, olha, muito obrigado pelo convite. Está-me a ouvir? Estou, muito bem. Muito obrigado pelo convite. Não sou merecedor de tantos elogios,
mas agradeço a amabilidade que teve na vossa descrição daquilo que eu sou. De facto, sou um amante da minha ilha, das minhas ilhas dos Açores. Gosto da nossa cultura, penso que somos ricos na cultura que preservamos e somos muito. Tivemos a fortuna de nascer nesse cantinho do céu que se chama os Açores. Vim para aqui com 8 anos de idade, para os Estados Unidos, com os meus pais, em 1970. Pois, como era a imigração naquele tempo, viemos porque tínhamos que vir. Se os Açores fossem o que era hoje, eu acho que ninguém era imigrante, não é? Mas as coisas eram diferentes na altura. Meu pai já estava preocupado com a guerra colonial, sendo o filho mais velho, etc. E foi assim. Com tudo isso, tive a felicidade de pertencer a uma família, especialmente na parte do meu pai, que sempre admirou a cultura popular. Também a minha avó materna foi crescida com o Jadalata, o famoso Jadalata, que toda a gente que ainda tem família aí na Califórnia. E, portanto, fui embalado nisso. Eu já com 6 anos já estava a fazer teatro, mas o meu pai na Tarraxã. Alguns das pessoas que estão-nos a ver, a ouvir, sabem muito bem. Meu pai era primo, filhos de irmãos que o Ferreirinha das Bicas cantava ao desafio, portanto esta coisa do improviso penso que já vem de trás. Meu pai fez teatro, meu pai saía em danças e chegámos à América e havia aquela saudade, aquele bichinho de continuar essas tradições e então em 1977 meu pai fundou o Grupo Folclórico de Santo Antônio, grupo esse que é o único aqui na Nova Inglaterra que pratica folclore cearense e a qual ainda existe há 43 anos. Portanto, eu sou o presidente desse grupo atualmente. Meu pai ainda, graças a Deus, ainda é vivo, com 87 anos, feito já há pouco tempo, e a minha mãe também. Eu sou neto de Luís Estácio da Tarraxã, um homem que era conhecido na altura dos anos 60 e 70, porque ia à volta da ilha, ao monte, como se dizia, fazer trocas, não é? Comprava milho, vendia batatas e tínhamos uma mercearia na Tarraxã e meu avô era um comerciante que muita gente conhecia. Vim para os Estados Unidos com 8 anos, depois frequentei o liceu, fui o primeiro da nossa família a ir acima da 4ª classe, portanto graduei do high school, do liceu aqui nos Estados Unidos e depois frequentei a universidade. O meu curso foi em Relações Públicas e estou no ramo de recursos humanos, que é mais conhecido pela People Business, há 36 anos, portanto estou a sofrer pessoas há 36 anos. É um trabalho gratificante, mas às vezes ingrato, porque quando se lida com gente, eu digo que não, mesmo que sou um mecânico, não há uma peça ou qualquer coisa que se faça nessa máquina para amanhar a máquina. Estamos a lidar com pessoas e todas elas têm os seus raciocínios, as suas maneiras de pensar, as suas maneiras de ser. Portanto, não é uma tarefa fácil, mas trabalho com sindicatos, uniões. Presentemente, pois já estou no fim da minha carreira, mas ainda tenho uns aninhos. Presentemente sou o diretor de recursos humanos pela Câmara Municipal de East Providence, que é uma cidade de Rhode Island que tem cerca de 60.000 habitantes. Temos cerca de 450 funcionários, incluindo a polícia, a bombaria, etc. E quanto à parte cultural, pois em 81 comecei a envolver-me no Carnaval, depois fundei a Aliança Carnavalesca da Nova Inglaterra com os colegas para a gente organizar o Carnaval aqui na Nova Inglaterra. Comecei a escrever danças, tenho cerca de 40 danças escritas, já fiz várias marchas populares, escrevo a minha música, a minha letra, já levámos 4 danças, salvo erro, à Ilha Terceira. Escrevi 3 teatros, aliás já escrevi 4, a gente estava a ensaiar esta última peça o ano passado, quando a Covid apareceu, portanto estamos em stand-by, temos numa pausa, mas este teatro tem muito a ver comigo e com a minha família, chama-se O Terceiro Andar, pois aqueles que sabem que na Costa Leste estas casas de 3 famílias, não é casas grandes, e então trata-se de que é tudo basicamente
sobre coisas que aconteceram na minha infância, com a nossa imigração para cá. É cómico, na altura não dava para rir, dava mais era para chorar, mas trata-se de uma família terceirense que vem viver para o terceiro andar em Fall River. Para quem conhece Fall River, é o mesmo que está em Ponta Delgada, ou nos Arrives, e então o segundo andar é pessoal de São Miguel, o terceiro é da terceira, o irmão que nos mandou buscar da terceira mora no primeiro, e assim vamos falando sobre o que se passava aqui em 69 e 70 com a imigração. Portanto, tem muitas coisas pessoais minhas, e eu penso que o pessoal vai gostar. Esse teatro era para ser como os outros e visitar as comunidades de Canadá, Califórnia, até também já tínhamos sido convidados para ir a São Miguel às festas de Santo Cristo, porque começa também com uma parte a ver com o Santo Cristo. Portanto, dediquei-me a isso. Estou a escrever um romance com o meu colega Lidwin Borba, está-me a ajudar, porque, como eu disse, eu vim para aqui com 8 anos, a única escola oficial portuguesa que eu tive foi a segunda classe da escola primária. Portanto, o que eu escrevo, o meu português, vou-me desenrascando, mas sei que não é talvez o melhor, não é? Portanto, estou a escrever esse romance, que é um romance que tem muito a ver com a história portuguesa e americana, é a ver com os meus familiares que vieram para aqui no princípio do século XX, para a Califórnia, e só tem muita coisa que é real, tem alguma que é ficção, mas tem vários retratos do que era a vida nos anos 20, tanto nos Estados Unidos como na terceira. Portanto, estou muito contente, já vou em vários capítulos, e eu espero, depois desta Covid, tirar uma pausa da gente poder lançar isso. Portanto, quando é que achas que terminarás? Que fosse lá para o outono. Mas ainda estás a escrever, ainda não acabaste o romance. Ainda estou a escrever, ainda não acabei. O Lidwin está sempre a perguntar quando é que eu vou terminar, porque assim que eu mando-lhe um capítulo, penso só logo noutra ideia para escrever outro, mas isto tem que ter fim, senão vai ser um livro muito, muito, muito chato, não é? E eu quero que seja interessante. Claro. A parte cultural aqui nos Estados Unidos, pois eu penso que foi desde que eu fundei o Grupo Amigos da Terceira, em 1988, que eu de facto me dediquei com alma e coração àquela casa, que é uma instituição dedicada à caridade e à cultura, em que hoje é uma sala de visitas aqui na Nova Inglaterra, propriamente na cidade de Pawtucket, e temos feito muito naquela organização. Eu já não faço parte da direção, sou sócio número 1, e tenho muito orgulho do que aquela organização tem feito. Temos a nossa galeria de arte, com arte própria nossa, temos um grupo de aposentados, depois com a Covid está tudo em pausa presentemente, mas é uma casa distinta que pratica muita cultura popular, cantoria, fado, exposições, cortejos, as nossas tradições típicas, como o nosso pezinho dos bezerros, bolos de leite, cortejos da rainha, coisas que não se está a ver em muitas bandas. A nossa festa de Espírito Santo talvez é uma das mais típicas que se faz aqui à volta, com os carros de bois de toldo, como se faz no Ramo Grande, enfim, ainda se serve alcatra na função, etc. Portanto, eu penso que nestes últimos, desde a fundação, há 30 anos, que essa casa de facto teve muito a ver com o meu crescimento cultural. Gosto de escrever, gosto de desenhar, é o que eu gosto de fazer, e o que eu faço é tudo em prol da nossa terra. Pois também já lancei alguns CDs, os meus CDs foi sempre com músicas minhas, própria música, própria letra, não é costume cantar nada de ninguém. Também em 81 comecei a cantar o improviso, nos pezinhos, nas cantorias, também faço isso. Portanto, faço o que gosto, toco viola da terra de 15 cordas no folclore, canto no nosso folclore, e graças a Deus tive uns rebentos, 2 filhas que seguiram os passos do pai e que também gostem dessas coisas. Uma reside na terceira, a minha mais moça, a Chelsea, que deve estar a ver-me agora. Mando-lhe um grande beijinho. Ela é barbeira, uma das únicas barbeiras nos Açores,
e uma americana que adora a terceira mais que talvez alguns descendentes, e que não troca aquele estilo de vida por nada. A minha mais velha, a Tânia, tem uma excelente voz, a mais moça foi mais dedicada à parte instrumental. A mais velha tem uma excelente voz e sai nas danças, e também mostrou também a sua habilidade de teatro este ano passado no Carnaval, e então é a nossa gerente geral do nosso restaurante. Somos proprietários de um restaurante português em Pawtucket, que fica ali muito perto dos Amigos da Terceira, que é chamado o Galito, e sou casado com a Maria João, que é nascida das Lajes, que já somos casados há 35 anos, foi o único namoro que tivemos, portanto já nos conhecemos há 42, e isso é mais ou menos o resumo de quem é Vítor Santos. Pois, faltou muitas coisas entre linhas, mas tudo bem. Vítor, portanto, esse envolvimento, como tu dizes, quer dizer, vieste para a América nos anos 70, muito criança, cedo começaste a envolver, fundador da casa dos Amigos da Terceira, que mantiveste, portanto, durante tantos e tantos anos, tanta dedicação, tua, da tua família, do teu pai, de quem eu tive o prazer de conhecer no Porto, e passamos umas boas noitadas, ele a contar histórias que eu, portanto, adorei. Eu só tenho pena de não ter gravado, porque a minha memória já falhou, e muitas dessas coisas. Desculpa, mas ele era um homem extraordinário no aspecto de contar histórias. E, portanto, como tu também o és. Mas falando um pouco sobre a presença, portanto, açoriana na Nova Inglaterra, portanto, Rhode Island, Massachusetts, tu conheces bem essa zona, melhor do que ninguém, também conheces a Califórnia e conheces o Canadá, porque vens várias vezes aqui e estiveste, eu sei, várias vezes no Canadá. Como é que tu vês? Primeiro vamos começar com uma das tuas paixões, o Carnaval. Como é que tu vês o Carnaval hoje? Obviamente a pandemia afetou um bocadinho, mas para o ano esperemos que já não tenhamos pelo menos a mesma pandemia, já será diferente, não é? Já será muito diferente. Como é que tu vês o Carnaval? Tu que és um apaixonado pelo Carnaval, defendes o Carnaval, portanto és historiador do Carnaval e ao mesmo tempo protagonista no Carnaval. Como é que tu vês o Carnaval com comunidades que pouco a pouco não têm a mesma aptitude, vamos agora a ser honestos, não têm a mesma aptitude das tuas filhas, não é? Portanto, o caso das tuas filhas, portanto, nascidas nos Estados Unidos, de pais que vieram muito jovens dos Açores, crianças dos Açores, ainda a falar em português, não são muitos. E depois, se formos para aqueles cujos pais já nasceram aqui nos Estados Unidos, menos ainda. Pior, claro. Como é que tu vês o Carnaval em termos de futuro, digamos que 10, 15 anos aqui nas nossas comunidades? Aqui na Nova Inglaterra, o maior problema que nós temos a ter é a parte musical. Infelizmente, a não ser os Amigos da Terceira, não tivemos muitas organizações que apostaram na cultura, na nossa comunidade. Alguma tem um folclore que ensaia lá, mas é só. As danças, por exemplo, a única dança de Carnaval que saiba, que é patrocinada por uma organização, é a dos Amigos da Terceira. De resto, é tudo bailinhos e danças que ensaiam, mas os salões não têm nada a ver com isso. Dão-nos o salão para eles ensaiarem, o bar faz uns trocos quando eles estão nos ensaios e acabou-se. Portanto, aqui houve uma grande falta de aposta na cultura para se preservar e mantendo e angariando jovens para isso. O caso das minhas filhas é um caso raro. Elas, o ano passado, fizeram uma dança só com americanos, os seus jovens todos nascidos aqui, e a dança, por acaso, correu muito bem, um bailinho chamado Roupa na Verga, que escrevi o assunto, era curto, mas foi excelente, fizeram um excelente trabalho. Quem olhou para aqueles jovens, ninguém pensava que eram americanos, não é? Mas isso é um grande problema. Eu vejo o nosso carnaval não vai morrer, mas vai ser diferente, vai ser menos danças, pela parte musical é um grave problema, não vejo, a não ser que haja uma grave mudança, e talvez agora com esta pandemia, em que as pessoas de facto sentirem uma saudade e um desejo, talvez isso crie agora um outro tipo de entusiasmo, mas as pessoas fartam-se, porque é sempre as mesmas pessoas encarregadas pelas danças. A gente aqui é entre 15 a 20 danças por ano, mais ou menos, que é razoável para a comunidade que a gente tem. Temos 16 salões que abrem para ver as danças.
Isso está sendo outro grave problema na nossa comunidade, porque o pessoal que gostava do carnaval está envelhecendo, e aqui o inverno é muito rigoroso, em que aqui com a mudança da hora, a hora mudou de domingo, mas antes de domingo, 4 horas da tarde já é de noite na Nova Inglaterra. Olha, pessoas com uma certa idade têm medo de guiarem de noite, não é? Já houve aqui anos de carnaval que a neve cancelou um dia de carnaval, ou o fim de semana de carnaval. Aqui não há sábado, domingo, segunda e terça, aqui é só sábado e domingo de carnaval. Há algumas estreias de bailins ou danças antes de carnaval, há algumas festas que convidam danças para irem lá depois de carnaval, mas já não tem aquele sabor a não ser aquele fim de semana. Portanto, o carnaval aqui, em questões de organização, está muito bem organizado, não foi fácil, mas conseguimos organizar o carnaval, em que a gente já sabe os salões que vamos atuar, mais ou menos a hora que vamos atuar, isso não há problema. Isso levou anos para se organizado, e agora eu acho que não há recuar atrás de outra forma. Aqui pode-se organizar isso bem, porque as distâncias também são melhores do que na Califórnia. É uma pena que na Terceira ainda nunca se mentalizaram que o Carnaval pode ser organizado. Se o Carnaval sénior é organizado, porque é que não pode ser o outro? Não pode ser o outro porque não querem. É só. Claro, claro. Eu ando dançar para onde é quiser, eu hei de ir na terça-feira para o Ramo Grande, que é mais forte, quem só mateja é mais fraco, na Terra Santa tem pouca gente, e eles, aqui não há nem poucos nem muitos, é tudo igual, e cada salão é que tem que esgravatar para encher os seus salões. As transmissões, a gente já tem debatido isso, as transmissões diretas da Terceira têm prejudicado a gente aqui, os salões e as danças, porque a gente não somos contra as transmissões das danças. A gente não queria que transmitissem de sábado e no domingo, que era para as pessoas não ficarem em casa a ver danças e irem para os salões verem as nossas, era só isso. Porque quem chega a um salão e vê um salão meia casa, a gente este ano, o último ano que fizemos o Carnaval, o ano passado, não, o ano passado não, sim, o ano passado ainda fizemos. O ano passado já vimos casas que normalmente estavam cheias com metade da casa cheia. Isso é um problema, como eu disse, tem a ver com o pessoal que gostava do Carnaval e apreciava, no caso dos meus pais, aliás, de serem muito velhinhos, não deixem o Carnaval por nada. Meu pai vai de cadeira de rodas ver o Carnaval, não fica em casa, mas não são todos assim. Claro. Portanto, a comunidade está envelhecendo. Claro. A outra parte é a parte musical, que há uma grande falta, e a outra parte é que as pessoas chateiam-se com a dança pouco, seja boa ou ruim, dá trabalho e chateia-se, e as pessoas não estão para se chatear. Mas eu vejo jovens com interesse aqui na comunidade em quererem preservar. Também digo, se não fosse jovens e menos jovens das outras ilhas dos Açores, fala um pouco disso. Fala um pouco Carnaval na Nova Inglaterra. Fala um pouco, porque as pessoas que nos estão a seguir, eu sei que algumas pessoas que nos estão a seguir, quer para várias plataformas, alguns estão a ouvir pela primeira vez o que é o Carnaval da Terceira, que estás a descrever, mas outros conhecem, mas desconhecem até mesmo nos Açores, esse fenómeno que eu acho muito interessante, que tu e eu já falamos, aliás, falamos numa viagem de 4 horas, quer dizer, que se passou quando nós ainda tínhamos muito para conversar, o avião estava a aterrar. E, portanto, dizia eu que, fala-nos um pouco sobre essa realidade. É que o Carnaval da Terceira conseguiu captar outros açorianos que nunca tinham visto uma dança de carnaval, possivelmente, antes de virem para a América, não é? E eu até já tive pessoal do continente português a participar em danças. Portanto, aqui na Nova Inglaterra, se não fosse o pessoal das outras ilhas, por exemplo, ele veio uma dança de espada, para aqueles que não conhecem o Carnaval da Terceira, há 4 formas de se praticar o Carnaval na parte dançante. Há a comédia, que normalmente não envolve nenhuma parte musical, é uma comédia curta. Há a dança de pandeiro, que é puxada por um pandeiro, pelo mestre. Há uma dança de espada, normalmente a dança de pandeiro é cómico, é um enredo, um assunto cómico. A dança de espada normalmente é um assunto dramático, sério, ou sobre um caso de história, que é puxado por um mestre com uma espada, que envolve muito mais gente, uma filarmónica, toques de corda, dançarins, mestres, personagens. Portanto, é uma dança
pode envolver entre 30 a 40 pessoas, e há o bailinho, que é a maioria, é o bailinho que normalmente é cómico. Portanto, ele veio uma dança de espada em 2017, à terceira, da qual o meu colega Lidwin Borba, que é o delegado dos Amigos da Terceira na terceira, nós temos delegados nas todas as ilhas, e ele é que organizou as nossas deslocações, e a parte musical que levamos da América só tinha uma pessoa, não tinha uma pessoa de terceirense, era tudo de outras ilhas, e aliás, e 3 americanos nascidos aqui. Não havia um terceirense a tocar música. Na parte dos dançarinos também, a maioria deles nem sequer eram oriundos da terceira. Era filhos de pais do Faial, do Pico, etc. Portanto, como eu disse, a gente estamos muito gratos às outras ilhas porque gostaram dessa tradição, gostaram, iam para os salões, viam as danças e tinham desejo em participar. E assim é que principiou. E eles agora, como eu digo, estou sempre a dar valor a eles, porque se não fosse eles e elas que unissem a nós não tínhamos aqui na Nova Inglaterra capacidade. Até que para se fazer um bailinho, uma dança de pandeiro, por exemplo, no meu caso, é mais fácil fazer uma dança de espada dramática com 40 pessoas do que fazer um bailinho com 12. Porque eu não arranjo músicos para tocar num bailinho. Mais depressa arranjo 10 músicos já séniores, pessoas com mais idade, podem se sentar numa cadeira a tocar por uma dança de espada. Também a parte de personagens, também nunca tive problema. Aliás, eu escrevi uma dança, eu não sei se a gente vinha a falar nisso no avião, que eu ia puxar uma dança de espada à terceira este ano, que não aconteceu, derivado da Covid, mas para o ano, se Deus quiser, escrevi essa dança, e é mais fácil fazer aqui uma dança, no meu caso. Há outros que têm os seus grupos, que normalmente vão, mas vejo sempre gente diferente nesses grupos, quando eles fazem, porque é tal coisa, é difícil captar a juventude para se envolver nessas coisas, se não há de facto um bocadinho daquilo que veio do berço, não é? Claro. Para Claro. estar a explicar um americano o que é o carnaval e que a gente adora naquele fim de semana, e a despesa das roupas e da base, etc. A gente, como eu disse, é rara a organização aqui em Nova Inglaterra que aposta na cultura como os Amigos da Terceira. Os Amigos da Terceira é uma organização que ajuda com o vestuário, que ajuda com o base, que patrocina aquelas ofertas que estão à dança. A gente depois também dá à organização, não é? A organização não perde com isso, mas investe, está ali pronto a ajudar e a compartilhar e a promover. Portanto, havia de haver mais organizações com isso. Eu vejo, como eu disse, eu penso que a Covid, que a Corona vai oxalá que sim, vai dar uma certa choque de energia que era preciso, porque a gente via aqui na Nova Inglaterra as nossas festas ao ar livre, por exemplo, estavam a morrer não por falta de as fazerem, que é graças a Deus as nossas organizações, e são muitas aqui na Nova Inglaterra, porque as distâncias são poucas. Por exemplo, aqui no nosso estado de Rhode Island, que é o estado mais pequeno, com cerca de 1 milhão de habitantes, temos 7 paróquias portuguesas. 7. E tu, numa hora, podes escorrer as 7. Claro. Mas, e todas elas fazem a sua festa, o seu padroeiro. Temos aqui só na nossa cidade do East Providence, a cidade onde eu trabalho, temos 5 clubes de Espírito Santo. E podes ir a pé de um ao outro. Portanto, a gente sabe... E são sustentáveis a longo prazo? O que é que tu achas? Olha, temos 2 que já são centenários. Muito bem. Centenários, que até E vês que vão... da Câmara. E vês que vão continuar, quer dizer, que têm força para continuarem. Tem força para continuar, só que vai ser diferente, já não é a mesma coisa. Por exemplo, já tem problemas em arranjar pessoal para ter uma dominga de Espírito Santo. Antigamente era tudo a ver quem é que tinha uma dominga. Agora é pedir pelo amor de Deus para terem a coroa em casa. Portanto, essas coisas é que a gente está a ver, essas mudanças. Porquê? Porque as pessoas que acreditavam, que tinham essa fé, essa esperança, essa devoção ao divino, já faleceram. E agora os filhos sabem um bocadinho e os netos ainda sabem menos. E é assim. Mas claro, as festas ao ar livre aqui estavam mesmo enfraquecendo porque as pessoas não iam. Podia ter o Jorge Ferreira, podia ter o Vítor Santos, podia ter qualquer outro artista da comunidade, era sempre as mesmas pessoas, era pouca gente.
E agora eles têm saudades. Oxalá que isto faça com que as festas normal venham através de cima e haja aquela grande entusiasmo pelas festas. Porque as festas só dão trabalho, já lá vai o tempo que davam lucro, que era da maneira que os clubes se mantiam antigamente, e as igrejas, era aquela festa anual que faziam, como ainda hoje há a festa das madeiras em New Bedford, vendem 500 barris de cerveja e tudo mais, que já é uma festa Da cidade quase, não é? da festa da cidade, e já é uma festa pouco portuguesa, a não ser a carne de espeto e o bailinho da madeira, que vem por lá fora um folclorezinho, veja conjuntos americanos e os carroceiros, e é raro a pessoa a falar português já naquela festa. Mas é uma festa que ainda congrega muita gente, e vai muita gente ali, que é sempre no primeiro fim de semana de agosto. No último fim de semana de agosto é as grandes festas do Espírito Santo de Fall River, também tem congregado, mas também tem-se visto já uma decadência de número de pessoas que vão aos cortejos. As caminhonetes que vinham do Canadá, que a gente, quando eu estava ali envolvido, mas o Heitor Souza, o célebre Heitor Souza, a gente esperava ali 40 caminhonetes do Canadá no sábado de manhã. Agora, se tens 10, é muito. Quer dizer, as coisas vão mudando, não é? Claro, claro. Mas, Falaste um pouco, Vítor, sobre a questão de haver poucos toques, ou seja, poucos jovens, portanto, e daí que é mais fácil no teu grupo, portanto, fazer uma dança de espada, porque as pessoas mais de idade podem estar sentadas, não estão, portanto, a bailarem e a tocarem ao mesmo tempo. Portanto, não há uma aposta, para além dos Amigos da Terceira, não há uma aposta, portanto, nas outras organizações da Nova Inglaterra para se ensinar a viola da terra, para se ensinar o violão, para se ensinar o acordeão, para se ensinar alguns dos instrumentos típicos que são pode necessários. haver, mas eu não vejo isso, nem ouço falar nisso. Eu vou-te dar um exemplo. Os Amigos da Terceira promoveram 2 cursos de viola regional em que nós, em parceria com o Governo Regional dos Açores, mandámos vir 2 jovens professores de viola regional. Desses jovens, no primeiro caso, desses jovens que foram a esse curso, apenas um jovem ainda hoje toca viola. De resto, tudo desistiu. Não vejo outras coletividades anunciarem aulas de instrumentos. As nossas filarmónicas se cansam a promover escolas de música, mas é música de sopro. Claro. Música de sopro. E também estão a ter problemas em angariar músicos. Nós aqui temos cerca de 14, 15 filarmónicas. Muitas delas estão em decadência presentemente. Por vários motivos. Uma, porque é difícil hoje dizer a um jovem que ele vai passar todo o verão a soprar um saxofone e ainda vai para a praia e ainda vai ter o seu part-time job, não é? Claro. Portanto, é difícil. Já lá vai o tempo dos carolas que deixavam a família e qualquer outra coisa, e a praia para bendito quase numa croação ou numa procissão e fazer um concerto à noite. E essas pessoas já não se vê. Portanto, todas as filarmónicas têm esse problema hoje em dia aqui por falta de músicos. Algumas estão mesmo filarmónicas, que eu ainda vou mencionar nomes, que estavam no cimo, no alto, que sempre foram filarmónicas que a gente olhava para eles e dizia, pá, isto é uma filarmónica, isto vale a pena ouvir. Hoje ainda quer chamá-las charangas, mas estão muito longe daquilo que eram, muito longe. Falta de mestres, falta de gerência, falta de direções, etc. Portanto, isso é um problema. Eu vejo as nossas filarmónicas aqui presentemente em decadência. E também vejo uma falta de interesse associativo, em que, por exemplo, no caso que eu geri os Amigos da Terceira, eu nunca tive problemas em arranjar uma direção. Eu acho que também, e não estou a dizer isso de uma forma de gabar, mas também eu acho que a liderança tem muito a ver com isso, Claro, não é? claro que tem, claro que E tem. as pessoas normalmente querem seguir uma pessoa que tenha um destino, que tenha um rumo, que tenha um plano. Tem a visão, tem a visão, Uma exatamente. visão, epá, a Exato. gente, olha, neste mandato a gente vai fazer isto, vai fazer aquilo. A gente, Claro, quando eu claro. era presidente, a gente ainda tinha acabado um projeto e já tinha outros 2 na manga. A gente estava a vir no avião da terceira codança, já estava a dizer que para o ano a gente ia a tal banda. Portanto, isso cria entusiasmo, não é?
Portanto, eu também vejo uma falta de interesse das pessoas quererem sair do seu conforto. Hoje, vamos lá ver, as coisas principais, as ideias são diferentes. O que a gente, por exemplo, eu deixava a minha parte familiar para ir fazer uma coisa na nossa associação, até que as minhas hoje riam-se, porque foi tanto homem buscar a minha filha à escola de balé, que elas não sabiam quem era o pai dela. Porque eu estava nos Amigos da Terceira, lembrava-me que a pequena estava na aula de balé, dizia, Paulo Jorge, podes ir buscar a Tânia. Lá ia o Paulo Jorge, na outra semana era o João Amaral, e na outra semana era o José Macedo, e aquela gente devia pensar, mas estas pequenas não têm pai. Mas, quer dizer, havia aquela carolice, não é? Da gente pôr as coisas da associação primeiro. Quem diz eu digo outros que eu sei que fizeram o mesmo, não é? Em que a gente pagava uma pessoa para ir pintar um apartamento nosso e a gente a pintar nos Amigos da Terceira. Mas, enfim, não estou arrependido, valeu a pena o tempo que eu despendi lá. Mas hoje há essa falta de interesse. As suas prioridades de muitas pessoas são diferentes. Ninguém quer ser tesoureiro, ninguém quer ser secretário. Para que é vamos chatear? Ninguém quer se chatear com nada, mas depois criticam ou achem falta ou pena. Eu acho que isso tem muito a ver com a nossa criação. Eu penso que a gente nascemos para servir e não ser servidos, não é? Eu posso dizer que durante o meu tempo de gerente de uma associação que tive muitas mágoas, tive muito trabalho, chatices, críticas, algumas reixas com pessoas, que é normal. Quem está à frente de uma associação não pense que vai ser amigo de toda a gente e toda a gente vai gostar de si, não é? Porque a gente toma decisões que nem todos gostem de nós. Mas também posso dizer que no outro lado também tive muita coisa gratificante. Por exemplo, talvez se eu não tivesse sido presidente dos Amigos da Terceira ou fundador dos Amigos da Terceira, não tinha ido a um jantar à Casa Branca com o Bill Clinton e o Cavaco Silva. Talvez nunca tivesse entrado ali. Nunca tinha conhecido gente em todas as ilhas dos Açores. Instituições de caridade, ter feito tanto bem a tantas pessoas que necessitam, ter dado o prazer de ouvir multidões em salões a sorrirem-se e a darem palmas ou a rirem-se de uma coisa que eu escrevi. Portanto, também há essas partes que a gente que diz, olha, valeu a pena, de facto houve muita chatice, mas olha, eu gostei, foi uma coisa que se eu não tivesse sido daquilo, talvez hoje não tivesse entrado em tal porta, e graças a Deus posso dizer que as minhas experiências têm tido mais resultados positivos do que negativos. Nada é perfeito, mas eu queria que as nossas comunidades tivessem um pouco mais de ambição e orgulho das suas raízes. A gente fala muito das raízes, sou português, sou açoriana, a minha rica pátria, os nossos queridos Açores, mas a gente todos temos que perguntar a nós próprios o que é que fizemos para defender isso, o que é que fizemos para preservar isso, essa grande cultura que nós temos, essas raízes que nós temos, o que é que nós próprios fizemos? Escrevemos alguma coisa? Fizemos parte de um clube? Fizemos parte de um coro? Escrevemos, desenhamos, participei numa dança, participei nisto ou naquilo. Será que eu fiz? É muito bom. Há pessoas às vezes que tudo é preciso, não é? Também o dinheiro é preciso. Há pessoas que nunca se envolveram, mas têm patrocinado com os seus donativos várias iniciativas. Claro, isso também faz parte, não é? Porque o dinheiro é preciso. Mas se nós todos perguntássemos a nós próprios o que é como o Kennedy fazia, what have you done for, what can como era o... Don't ask what your country can do for you, but what you can do for your country. Não pergunte o que é que a nação pode fazer por ti, mas o que é que tu podes fazer para a nação. Claro. E eu pergunto, não perguntes o que é que a cultura pode fazer para ti, pergunte o que é que tu podes fazer para a cultura. E é uma coisa muito simples, só assistir a um salão a ver uma dança já estás a participar. Claro. Agora, em casa, num computador de pijamas, a ver o carnaval e a comer um afilhós, tu não me digas que és terceirense, a não ser que tu estás de cadeiras de rodas e és velhinho e não podes sair de casa, não és um terceirense. O terceirense tem que estar com uma pifana na mão, uma cerveja na outra, ou um sumo, e um afilhós com o açúcar todo em cima de si, e a rir e olhar para uma dança. Isso é que é um terceirense.
Um teixeirense é aquele que vai ao bode de leite e ainda tem vergonha de dizer que pôs o sapato em cima da merda da vaca. Isso é um teixeirense. Portanto, meus amigos, eu sou teixeirense puro e digo isso com muito orgulho e prazer. A gente, todos temos que fazer algo para preservar, seja lá o que for, seja a nossa família, seja o nosso clube, a nossa paróquia, o nosso folclore. A gente não pode olhar para o vizinho e dizer o que é que aquele pode fazer por nós. Nós é que temos que dar, porque nós, portugueses, temos um costume sempre de dizer havia-se. Sabes, o que a SATA havia de fazer, o que a TAP havia de fazer, o que o Carnaval havia de ser, o que o folclore que havia, aquele carro alegórico que vai passando na festa de Relmar, o que aquele carro havia de ter feito, a gente gosta muito dessa palavra, havia-se, mas quem é que vai fazer? É tu é que vais fazer. Portanto, Claro. não se espera para o outro é que fazer, tu vais fazer. Ou pelo menos já uma grande ajuda que a gente pode fazer como açorianos é não criticar os outros, já é uma grande coisa. Já é uma ajuda. já ajuda, não. Já estás a Ou então havia, mas e por eu dizer havia de ser assim, para o ano faço eu, não é? Pois, está claro. Agora, essa coisa, fulano está ali naquele clube há tantos anos, é porque está ali por interesse, se eu não tivesse interesse, eu não estava Claro, ali. Não julgo os outros por ti, não é? Muitos deles Claro. criticam porque eles não querem ser, porque eles não querem que digam deles o que eles dizem dos outros. Claro. E é assim. Mas olha, meu caro, eu sei que tens compromissos e agradeço, portanto, estes últimos 45 minutos. Ainda temos mais uns minutinhos. E se algum ouvinte ou telespectador tiver alguma pergunta que queira-me fazer aí pelo chat, é com muito Sim, gosto. com muito gosto. Ainda Mas tem eu papas queria. na língua, graças a Deus. Aliás, se não notaram, portanto, é que não estavam atentos. Mas eu queria te fazer uma pergunta que vou fazer a toda a gente ao longo deste encontro, portanto, de uma semana em que estamos a debater os Açores e a serenidade. Portanto, o tema é mesmo os Açores e a sua diáspora nos Estados Unidos, mais ligados para os Estados Unidos. Portanto, um dia destes temos que fazer só a América do Norte e abrir ao Canadá, mas queríamos específico nas nossas duas costas. E é uma pergunta que não é bicuda, poderá ser para algumas pessoas, para ti não é, porque por isso mesmo que acabaste de dizer não tens papas na língua e tens uma longa experiência. Para além de não teres papas na língua, para além de não teres medo de sombras, tens uma longa experiência, como acabaste de referir, tantas e tantas coisas que não sei, aliás, tens dormido pouco, isso é verdade, com toda a certeza. Eu perguntava o seguinte: se fosses, portanto, agora eu havia, mas de outra forma, ok? Se fosses. Se o Vítor Santos, que não é, não é uma coisa impossível, poderia acontecer. Particularmente porque eu sei que possivelmente até poderes-te-á reformar na terceira. Portanto, se fosses presidente do governo da região autónoma dos Açores, e acabamos de mudar há pouco tempo de presidente, se fosses presidente do governo da região autónoma dos Açores, com o teu conhecimento que tens da comunidade, que vai além dos amigos da terceira, para além dos amigos da terceira terem ido a muito lugar. É uma experiência de Nova Inglaterra, de Califórnia e de Costa e do Canadá. Portanto, fala-me de duas ou três coisas, duas ou três, portanto, ideias, ou duas ou três atividades, ou duas ou três políticas que, como presidente do governo regional dos Açores, tu porias, portanto, em prática para ajudar na ligação Açores-diáspora e alguns dos dilemas que tu acabaste de referenciar da nossa comunidade. Tendo em conta, e eu sei que tu tens isso em conta, que os Açores não é uma região rica, não é que o governo dos Açores agora tem 5 milhões e meio de dólares para investir num edifício em Fall River, ou em São José, ou em Tolar, ou em East Providence, mas, portanto, considerando os Açores que tu conheces muito bem, e considerando a política que tu conheces também muito bem, fala-me, se tivesses esse poder, se tivesses esse cargo, o que é que tu farias para melhorar e para irmos além do que estamos a fazer? Eu estou tão contente de tu teres-me perguntado isso, porque estou inquieto para responder a essa pergunta. Olha, primeiro de tudo, se os Açores
estão sempre a falar na 10ª ilha, na tal 10ª ilha, que é a diáspora, não é? Eu acho que se eu fosse presidente do Governo Regional dos Açores, eu faria todo o possível da 10ª ilha estar representada no Governo Regional dos Açores. No Parlamento, onde se faz as leis, onde se debatem os problemas. Essa coisa de ter um diretor regional das comunidades, isso é muito bonito. Primeiro de tudo, um diretor regional das comunidades devia ter sido da comunidade, porque é a única maneira de se perceber a realidade da diáspora é ser dela. O diretor regional da comunidade devia, se fosse presidente, devia ser da comunidade e porque não mais do que um, ok? Um da comunidade do Canadá, um da comunidade da Califórnia, da América, um da comunidade da Europa, etc. Para a gente saber a realidade. Porque isso é a maior riqueza que os Açores têm, é os seus embaixadores espalhados pelo mundo. São essas pessoas como eu e tu e outros que falam nos Açores. Somos nós. E somos nós que podemos investir nos Açores, que graças a Deus tivemos outras oportunidades financeiras derivadas das nossas carreiras, dos nossos sacrifícios, os sacrifícios dos nossos pais que nos puseram nas universidades, para a gente hoje não sermos somente empregados de fábricas, mas talvez donos delas e de cadeias de donetes e de restaurantes e outras coisas parecidas. Portanto, a primeira coisa era ter uma direção regional das comunidades que representasse verdadeiramente as comunidades e que fosse das comunidades para as comunidades. Segundo, ter um assento no Parlamento, ter assentos da diáspora no Parlamento onde se faz as leis. Outra coisa que aconteceu durante a Covid, e penso que os nossos Açores perdeu uma grande oportunidade, e perdeu por quê? Por derivada à política. Eu acho que não tiveram visão. Nós, donos de restaurantes aqui na Nova Inglaterra, o nosso preço de carne subiu 40% durante a pandemia. 40%. E os nossos Açores a quererem exportar carne sem saber para onde. E eu mandei um e-mail para o Governo Regional. Vocês que aproveitem esta oportunidade de poderem exportar carne para a Nova Inglaterra. Okay? A gente temos falta de mão de obra. Nós temos aqui, quem diz eu, diz outros empresários, que não há mão de obra na Nova Inglaterra. Há gente que agora com $1.400 pensam que são ricos, que não têm que trabalhar agora por 3 meses. Vão receber esse dinheiro do governo e ainda precisa trabalhar. Nós todos, funcionários de restaurantes aqui, não há um restaurante na Nova Inglaterra, talvez estou a exagerar, mas a maioria, talvez 90% dos restaurantes na Nova Inglaterra, que aqui à volta somos cerca de 30, pelo menos, restaurantes portugueses, que não falta pessoal. E temos escolas profissionais nos Açores a querer dar trabalho e emprego e conseguir carreiras a profissionais em hotelaria e restauração, e a gente aqui com falta de jovens para fazerem internships e virem para aqui. Porque é que esses jovens não vêm praticar para a América e terem uma experiência internacional? Porque é que o nosso governo regional não faz protocolos com a Embaixada dos Estados Unidos, onde temos um consulado nos Açores? E porque é que não há mais intercâmbios para eles virem cá? Não é 3 meses, não é um jovem em 3 meses não vai aprender a ser um chefe de cozinha. Precisa estar aqui 1 ano, mesmo que seja o limite de 1 ano. Quem diz eu, diz outros. Portanto, há falta de chefes, há falta de gerentes de restauração. Quem é o jovem nos Açores que não gostava de ir para a América 1 ano? Trabalhar e ganhar, e não só ganhar dinheiro, mas ganhar experiência e ter isso no seu currículo quando regressasse. Penso que todos gostariam. Portanto, isso era o que eu fazia, meus amigos. E para não estar sempre a bater na mesma tecla, eu fazia com que fosse o mesmo preço de 4 horas e meia de voo, que é o mesmo preço de 5 horas e meia para chegar à Califórnia. Em que eu para a Califórnia pago 500 e para os Açores pago 1.000. Será que o mar é diferente? Não sei. A gasolina é diferente? Não sei. Mas aqui há gato, aqui há um problema. Não sei o quê. Mas eu pago $500 para ir à Califórnia, 5 horas e meia de voo, e pago $1.000 para ir 4 horas e meia a São Miguel. Isso não está justo. E a gente ouve na rádio e na televisão, porque eu sou um açoriano que todos os dias vejo as notícias dos Açores. Não, minha mulher já sabe que às 10 horas da noite aqui, o Vítor pode estar... Às 10 horas o Vítor está a ver... Estou dentro do assunto, da política, estou a ver tudo.
graças a Deus, porque gosto. Mas aquilo começa-me a mexer os nervinhos quando eu vejo os pacotes de Frankfurt, agora vão de Frankfurt, da Alemanha, para São Miguel, por menos dinheiro do que eu vou de Boston a São Miguel. Mas porquê? Porquê? Será que os alemães gostem mais dos Açores que os açorianos que nasceram lá? Eu acho que não está... Qualquer política aqui está errada. Porque é que o imigrante é sempre mais sacrificado? O imigrante açoriano é que gasta dinheiro nos Açores, não é o alemão. O alemão vai logo de manhã ao hotel, ao breakfast, ao pequeno almoço, faz 2 sandes de graça, põe na mochila e anda a pé todo o dia. Ele não compra lapas, ele não vai a um autorado e compra uma bichana, ele não leva a família a comer fora, ele não aluga um carro, nem aluga um apartamento, nem uma casa. Ele anda de mochila às costas e faz esse turismo. É muito diferente. O imigrante vai, compra lembranças, leva a família a comer fora, aluga um carro, não tem medo de gastar, quer lapas, come lapas, quer cracas, come cracas. Isso é o imigrante que investe nos Açores. Frankfurt, vão investir muito? You think so? Eu penso que não. Mas ele vai mais barato à terceira do que eu vou. E eu nasci lá. Não acho justo. Portanto, perguntaste-me, aqui vai a resposta. E muito bem, e muito bem, e muito bem. Desculpe. Não, nada a desculpar, pelo contrário. Acho que trataste de assuntos interessantes, todos eles, desde a representação aos intercâmbios que têm que haver cada vez mais. Aliás, eu costumo dizer há anos também, nem todos os imigrantes, pelo menos aqueles que eu conheço, nem todos os imigrantes têm 5 ou 10 milhões para investir nos Açores. Mas há muitos imigrantes que podiam investir através de uma sociedade coletiva, não é? Podiam investir $75 mil, 150 mil, 200 mil. Denise, eu vou-te dar portanto, se houvesse exemplo. uma associação que captasse esse investimento, com poucos chegaria aos tais 10 milhões ou 15 milhões que são necessários para vários projetos a nível dos Açores. Não é? Uma das coisas que tem que ser feito nos Açores para os Açores progredir é o afastamento da burocracia, especialmente na parte bancária. Tu sabes que tanto que eu já perdi a esperança e fui para outra avenida. Tu sabes que eu estou à espera há 2 anos para receber uma resposta de um banco, de um empréstimo. Há 2 anos. Diz-me lá qual é o americano que vai investir nos Açores e esperar 2 anos para um banco dizer sim ou não sobre um empréstimo. Ninguém. Claro. 2 anos, nem sequer um e-mail a dizer a gente estamos no processo, porque infelizmente nos Açores há muitos projetos e muitos processos. A gente na América não quer projetos, a gente quer ações. A gente já havia ter feito isso ontem, não foi amanhã. A gente já vê aqui também às vezes é uma coisinha rápida demais, não é? Mas 2 anos à espera de um empréstimo para investir nos Açores, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É muito chato. Portanto, a gente se quer evoluir e progredir, não é dessa forma. Olha, meu caro amigo, Mas, enfim, muito obrigado pelo tempo. Foi um grande prazer. O prazer foi todo meu. Eu apontei as sugestões porque o meu intuito é depois todas essas sugestões que eu receber, eu fazer esta pergunta a toda a gente, vão a ser passadas para o lado de lá. Agradeço agradeço imenso e se algum ouvinte fazer alguma questão que tu queiras mandar um e-mail, eu respondo de mil amores. Tu tens os meus contactos, se alguém quiser falar comigo, eu falo com toda a gente, eu respondo a toda a gente e dá-me sempre um enorme prazer falar com todos e abraçar todos e o maior prazer que eu tenho e orgulho é de ser açoriano e português. E agradeço imenso também o trabalho que estás a fazer e teres posto este simpósio a rolar e oxalá que a minha pouca contribuição tenha contribuído alguma coisa para isso. Contribuiu e muito. Muito obrigado. Muito obrigado. Um grande abraço para todos. Um abraço. E que sejam seguros nesta Covid, que qualquer tempestade vem sempre um arco-íris depois. É verdade. E graças a Deus a gente há de se ver um dia em breve. Obrigado. Um abraço para sempre. Até sempre. Um abraço. Muito obrigado.